O ar do quarto era denso, quase palpável. Um silêncio denso, como se as paredes respirassem em intervalos longos demais para serem humanos. A luz da lanterna tremulava no teto, projetando sombras que se estiravam em direções inesperadas, como se algo estivesse tentando esconder-se atrás daqueles raios. O chão de madeira, rachado e escorregadio, cedera sob os passos daquela que entrara ali. Era a terceira vez que ela se aproximava do quarto, mas o frio não parecia ter perdido força. Mesmo vazio, o cômodo exalava uma energia que não pertencia a este mundo. Havia um cheiro de pão velho, de tinta seca, de algo que não era exatamente um odor, mas uma ausência de cheiro, como se o ar tivesse sido drenado de sua própria existência. Ela se ajoelhou, puxando a manga da blusa para cobrir os dedos, que tremiam. O frio não era físico, não era um ar gelado que congelasse a pele. Era algo mais profundo, como se a própria alma estivesse sendo sugada por um vácuo invisível. Ergueu os olhos para as portas de madeira bamba, quebradas em partes irregulares, e notou que a luz da lanterna não iluminava o canto esquerdo do quarto. Era como se algo ali tivesse devorado a própria luminosidade. A mente dela começou a trabalhar em círculos, tentando desenhar uma lógica para o inexplicável. Talvez fosse um efeito da umidade, ou o isolamento do local, ou até mesmo uma falha de circuito no aquecedor que não funcionava desde a construção da casa. Mas os pensamentos eram inúteis. O frio não pedia explicações, apenas presença. E a presença era uma espécie de condenação. Aos poucos, o quarto começou a se revelar. O teto, um esqueleto de madeira carcomida, descascava em pedaços que caíam com um som de cacos de vidro. As paredes, cobertas de papel de parede amarelado e desgastado, exibiam desenhos que não pareciam humanos. Havia formas escuras, como rastros de dedos traçados em preto, entrelaçando-se em padrões que pareciam desenhar uma dança eterna. Ela se aproximou, hesitante, e tocou uma das formas com a ponta do dedo indicador. O papel de parede não cedeu, mas algo dentro dela se encolheu como se tivesse tocado uma ferida antiga. A lanterna, que antes tremulava em uma frequência constante, começou a piscar, alternando entre uma luz fraca e um escuro absoluto que parecia engolir a sala. No escuro ouviu um som, um sussurro, não de palavras, mas de algo que não era nem sussurro nem murmúrio, mas uma vibração na própria pele. Como um coração batendo em um lugar distante, mas que a alcançava através de uma via secreta. A luz voltou, mas o quarto já não era o mesmo. Havia uma nova figura no canto esquerdo, ou talvez sempre tivesse estado ali, mas só agora ela conseguia enxergar. Era um colchão destruído, coberto de poeira e retalhos de tecido que pareciam ter sido rasgados por algo com dentes ou garras. No centro do colchão estava uma mancha escura, quase preta, que parecia não pertencer à realidade. Ela se ajoelhou de novo, mas desta vez não se ajoelhou por medo, estava atraindo a si mesma para o centro do enigma, como se o frio tivesse um propósito além de assustar. O colchão estava frio ao toque, mas não como o frio do quarto. Era um frio que parecia estar vivo, pulsando como se respirasse com a mesma frequência que o sussurro. Ela se inclinou, tentando enxergar melhor, e viu que a mancha escura tinha forma, um rosto, ou talvez o que restava de um rosto, com olhos fechados e uma boca sem lábios, como se tivesse sido arrancada e deixado para trás como uma oferenda. O sussurro tornou-se mais forte agora, e com ele veio uma memória não sua. Uma mulher de cabelos pretos, vestindo uma camisola de renda, estava deitada no colchão. Seus olhos estavam abertos, mas fixos em algo além da sala. Ela estava chorando, mas não de tristeza, de alívio, como se tivesse encontrado a libertação que tanto buscara. A memória se dissipou, mas o frio permaneceu e agora parecia estar se espalhando por suas mãos, subindo pelos braços até o pescoço. Ela se afastou rapidamente, mas o quarto já tinha se fechado atrás dela, como se tivesse sido uma jaula e ela, por um momento, tivesse escapado. No caminho de volta, o frio não a seguiu. O corredor, apesar de estar escuro, parecia mais quente. Mas a sensação de alívio foi breve porque, ao chegar à porta do quarto, ela notou algo. O ar ao redor da porta estava mais denso, como se o frio tivesse sido retido ali, enquanto o resto da casa respirava com mais leveza. Ela hesitou por um momento, mas decidiu não entrar de novo.
Afinal, ela havia já chegado perto demais do que estava guardado ali. Mas enquanto saía, ouviu um estalo, como o fechamento de uma porta que ninguém abriu. E no momento em que ela desceu as escadas, o quarto do outro lado do corredor, o que ela não tinha visitado, o quarto que nunca esfriava, parecia mais próximo, como se o frio tivesse se movido para acompanhar ela. Naquela noite, ela sonhou com o quarto. Não era um sonho comum, cheio de cores e sons, era uma experiência sensorial, como se tivesse sido transportada para dentro do próprio espaço. As paredes eram vivas, pulsando com um ritmo que parecia sincronizado com o seu coração. As sombras se moviam de maneira inteligente, evitando os olhos, mas sempre presentes em canto de visão. Ela viu novamente a figura no colchão, mas agora a mulher estava de pé, vestindo uma túnica branca que parecia feita de névoa. A mulher sorriu, mas o sorriso não era de alegria, era uma expressão de conhecimento, de algo que estava sendo revelado. Você vai voltar, disse a figura com uma voz que parecia vir de todas as direções ao mesmo tempo. Você sempre volta. Ao acordar, ela estava suando frio, mas o quarto da casa, o quarto que ela não tinha visitado, parecia mais frio que o normal. O frio não estava no ar, mas dentro de sua peito, como um peso que a pressionava para baixo. Ela olhou para o relógio, 3h17. O quarto do outro lado do corredor estava escuro e ela jurava que as sombras ali pareciam mais densas que as de qualquer outro cômodo da casa. Mas ela não voltou, não dessa vez. Afinal, ela já tinha uma ideia do que estava guardado ali e aquela ideia era suficiente para mantê-la longe. Mas a casa não era generosa com sua paz. Ao longo dos dias seguintes, ela começou a notar outros fenômenos. O frio do quarto parecia se espalhar para outros cômodos, mas de maneira estranha. O banheiro da frente, que sempre estava quente devido ao aquecedor de parede, começou a esfriar no inverno, como se o frio do quarto tivesse se infiltrado nas tubulações. E o quarto que ela não tinha visitado, o quarto que nunca esfriava, estava agora com uma temperatura normal. Mas quando ela tentou entrar, a porta estava trancada e a chave que ela carregava não funcionava. Como se a casa tivesse reconhecido sua tentativa de escapar e se preparado para reter ela. Ela decidiu investigar outras partes da casa para entender o que estava acontecendo. Começou pelos armários, procurando por roupas ou objetos que poderiam ter sido deixados para trás. Encontrou um álbum de fotos que parecia pertencer a uma família antiga que havia morado ali antes dela. As fotos eram todas de um quarto, o quarto que nunca esfriava. As imagens pareciam ter sido tiradas em diferentes épocas, mas sempre mostravam o mesmo cômodo, as paredes, o colchão, o teto, as sombras. E sempre em algum canto da foto estava uma figura deitada no colchão com os olhos fechados. Era sempre a mesma figura, mas em cada foto ela parecia um pouco diferente, como se estivesse sendo transformada por algo que estava além do tempo. Ela sentiu um calafrio ao ver as fotos, mas não por causa do frio. Era uma sensação de familiaridade, como se tivesse já vivido aquelas imagens em outro momento da vida. Ela se lembrou do sonho, a figura no colchão, a túnica branca, o sorriso que parecia saber algo que ela não sabia. Mas quando tentou se lembrar de mais detalhes, as memórias se dissiparam como fumaça. Era como se o passado estivesse se escondendo de ela, esperando que ela fizesse a próxima jogada. No quarto das fotos havia uma nota colada no verso de uma delas. A escrita era antiga, feita com uma caneta que parecia ter perdido a tinta há muito tempo. A mensagem dizia: "Não entre, o frio não é apenas de ar, é de esperas." Ela leu a frase várias vezes, tentando decifrar o significado. Era uma ameaça ou uma advertência? Talvez ambas, mas o que a preocupava mais era a ideia de esperas. O quarto não era apenas frio, era um lugar de retenção, de acumulação de algo que não deveria ser retido. Ela decidiu não investigar mais, mas a casa não permitiu. Durante a noite seguinte, enquanto ela dormia, ouviu um som vindo do quarto que ela não tinha visitado. Era o som de passos, passos lentos, como se alguém estivesse caminhando em círculos. Ela se levantou, pegou a lanterna e foi até o quarto. A porta não estava trancada agora, como se o quarto tivesse decidido que ela estava pronta para entrar. Ela abriu a porta com cuidado, mas o quarto estava diferente. As sombras não estavam ali.
O ar estava quente, quase quente demais para ser real. Ela olhou em volta e viu algo que antes não estava presente, uma porta no canto oposto do quarto. Uma porta pequena, de madeira escura, com um fecho de metal que parecia antigo demais para ser funcional. Ela se aproximou da porta, mas ao tocar no metal, sentiu uma descarga elétrica que a fez recuar. O frio que ela pensava ter deixado para trás voltou com força, mas desta vez não era um frio comum. Era como se o quarto estivesse respirando, como se estivesse vendo ela pela primeira vez. Ela tentou se afastar, mas as pernas não obedeceram. O quarto parecia ter se fechado em torno dela, como se estivesse tentando conter algo que estava se movendo dentro dele. Ela ouviu uma voz, mas não era a voz da figura no colchão. Era a sua própria voz, ecoando de dentro do quarto como se estivesse vindo de uma outra dimensão. "Você já está dentro de mim", disse a voz, "e eu estou dentro de você." Ela sentiu os dedos se moverem como se estivessem fora do seu controle, tentando tocar a porta. Mas a porta não estava ali, ou talvez estivesse, mas fora do alcance da realidade. Ela desmaiou no chão e o último pensamento antes de dormir foi o de que a porta não era uma porta, mas uma passagem, e que ela, de alguma forma, já estava do outro lado. Quando ela acordou, estava de volta ao quarto da casa, o quarto que ela não tinha visitado. O frio não estava ali agora. Era como se o quarto tivesse sido transformado. A porta no canto oposto estava aberta e dentro dela um cômodo que parecia muito maior que o quarto original. As paredes eram feitas de um tecido que parecia vivo e no centro da sala estava uma cama de mármore, com lençóis brancos que brilhavam como se estivessem feitos de luz. No meio da cama estava uma figura, a mesma figura que ela vira no colchão das fotos. Mas agora a figura estava de pé e seus olhos estavam abertos. A figura sorriu. "Você veio", disse ela, como se tivesse estado esperando por ela desde o momento em que ela entrou pela primeira vez no quarto. "Você já estava aqui antes, mas não se lembra. Você é parte de mim e eu sou parte de você." Ela estendeu a mão, mas não era uma mão com dedos. Era uma sombra que se estendia em direção a ela. "Você pode me seguir ou você pode voltar. Mas não a volta para trás." Ela se levantou, mas não sentia medo. Na verdade, sentia uma estranha calma. Ela sabia que estava fazendo a escolha certa, não por medo, mas por compreensão. Ela estendeu a mão para a sombra e no momento em que tocou-a, o mundo ao seu redor desmoronou em uma luz branca. Ela não sabia onde ela estava agora, mas sabia que o quarto, que nunca esfriava, já não era mais um lugar para ela. Era parte dela agora e ela era parte deles. E assim o quarto que nunca esfriava ficou em silêncio, com a figura deitada na cama de mármore, esperando por alguém que um dia voltaria para encontrá-la. Mas até que momento ninguém saberia, porque o frio não é apenas de ar, é de esperas, e as esperas nunca terminam. Elas só se transformam em algo novo. E assim, a história do quarto que nunca esfriava se tornou um segredo que a casa carregava dentro de si. Um segredo que não era apenas um mistério do passado, era uma promessa para o futuro. E enquanto a luz do sol se infiltrava pela janela do quarto, a figura deitada na cama de mármore sorriu, sabendo que um dia ela voltaria para encontrar alguém que talvez já estivesse esperando por ela. Mas até então o frio permanecia, esperando por outro momento para ser vivido, porque o quarto que nunca esfriava não era um lugar, era um ciclo, e ciclos, por definição, não têm fim, eles só se repetem. E assim a casa permaneceu, com o quarto que nunca esfriava, guardando o segredo de todos aqueles que um dia entraram nele. E talvez um dia você ouça o som dos passos ecoando pelo corredor, passos que não são seus, mas que parecem estar se aproximando. E você saberá que o quarto está esperando por você também, porque o frio não é apenas de ar, é de esperas. E as esperas nunca terminam. Elas só se transformam em algo novo. E assim a história do quarto que nunca esfriava se tornou parte da casa, parte do ar, parte da memória de todos que um dia a visitaram. E enquanto o sol se põe e o frio retorna ao quarto que nunca esfriava, alguém está esperando por você também, porque o quarto que nunca esfriava não é apenas um lugar, é uma promessa. E promessas, por definição, não são feitas para serem quebradas. Elas só são feitas para serem cumpridas. E você algum dia será o próximo.
Porque o quarto que nunca esfriava não é um lugar, é uma experiência. E experiências, por definição, não têm fim. Elas só se repetem. E assim o quarto que nunca esfriava fica em silêncio, esperando por outro momento para ser vivido. Porque o frio não é apenas de ar, é de esperas. E as esperas nunca terminam. Elas só se transformam em algo novo. E assim a história do quarto que nunca esfriava se tornou parte da casa, parte do ar, parte da memória de todos que um dia a visitaram. E enquanto o sol se põe e o frio retorna ao quarto que nunca esfriava, alguém está esperando por você também, porque o quarto que nunca esfriava não é apenas um lugar, é uma promessa. E promessas, por definição, não são feitas para serem quebradas. Elas só são feitas para serem cumpridas, e você algum